Bom, agora eu vou falar com vocês sobre capacitores. O que são capacitores? Primeiro, eu vou fazer essa comparação, essa analogia com a água. Vocês imaginem então que isso daqui é uma roda d'água, né? Um moinho, e que eu quero que esse moinho funcione, ou seja, que ele gire. Para que ele gire, é preciso que caia água aqui em cima, né? Tem que cair água nele. Sabemos disso. Aí eu abri a torneira, o que acontece? Esse recipiente está enchendo de água. Não vai cair água nenhuma porque é pouca água. Na hora que a água encher completamente até esse nível, o recipiente, o que acontece? Estando cheio de água, a água vai cair. Quando cair a água, a roda gira. Ou seja, imaginem que a roda seja um equipamento, ela precisa funcionar. Primeiro, tem que ser armazenada uma certa quantidade de energia, seria a água aqui no caso, para depois começar a funcionar o equipamento que seria a roda d'água. Então, vários equipamentos funcionam assim. Primeiro, tem que ter uma pequena quantidade de energia para dar o início da energia necessária para funcionar o equipamento. Então, vamos em frente. Isso funciona para máquinas fotográficas, televisores, rádios, computadores. Então, o que são esses capacitores, ou também chamados de condensadores, né? Eles são elementos elétricos, certo? Elementos, eu diria que são pequenas pecinhas, e são pequenos mesmo hoje em dia. E eles são capazes de armazenar o que? Eles armazenam carga elétrica, né? Geralmente ele tem placas, um lado armazena carga positiva, do outro lado negativa. E por armazenar cargas, toda vez que a gente tem carga, a gente tem armazenamento de energia potencial elétrica, certo? Esses equipamentos, essas pecinhas chamadas de capacitores, né? Eles podem ter vários tipos de formato, eles podem ser esféricos, cilíndricos. Eu mostrei para você, tem fotos daqueles que são cilíndricos, eles podem ser planos também, né? E esses equipamentozinhos, eles têm placas condutoras, né? Que são as armaduras. E essas armaduras, elas têm que ser eletrizadas, e quando elas são eletrizadas, elas armazenam carga elétrica. E como vocês vão ver, principalmente quando o capacitor é plano, nós vamos ter duas placas planas paralelas, uma de frente para a outra. Vamos ver isso. Então, é lógico, uma fica positiva, a outra fica negativa. Mas sempre iguais. Se uma é 5 coulombs e a outra é menos 5 coulombs. E aí por diante. Vamos em frente. A gente tem, olha, vários tipos de capacitor. Nesses desenhos aqui, vocês estão vendo capacitores cilíndricos nessa foto, né? Esse daqui, ó, de 200 microfarad. Esse outro aqui é de 1000 microfarad. Esse 470 microfarad. Então, a unidade que nós vamos usar, né, para capacitor, muitas vezes é o tal do microfarad. Eu estou dizendo, peraí, deixa eu melhorar essa letrinha, a letra A, viu? Farad. Farad é a unidade, então, do sistema internacional para medir a propriedade que se chama capacitância. Aqui vocês têm uma outra foto que tem vários outros capacitores, tem inclusive esses que eu mostrei na foto para vocês, eu falo que ele parece um carrapato estrela. São esses aqui, ó, eles parecem uma gominha, e eu mostrei na foto também desse tipo aqui, ó, tipo cilíndrico, certo? Bom, nessa lâmina aqui, eu queria comentar com vocês que os capacitores, quando eles são cilíndricos, eles vão ter placas, olha só para vocês verem, tem uma folha aqui, ó, essa folha é uma folha metálica, do outro lado outra folha metálica, e entre essas folhas
a gente tem essa região aqui, ó, que é chamada de dielétrico. O dielétrico, ele é o quê? Ele é um isolante, certo? Para que ele serve? Se as placas ficarem diretas em contato, se eu tiver essa placa e essa outra placa direta em contato sem ter nada no meio, é lógico, se elas estão encostadas, elas trocam carga, os elétrons vão fluir com facilidade e não vai armazenar. Para armazenar, você tem que separar as duas. Eu posso separar as duas placas com o vácuo, olha lá, ó. Eu afasto as duas placas, certo? Mas eu posso também colocar tipo uma gelatina, um papel, um pedaço de madeira, um dielétrico entre elas. Qual que é a vantagem? Eu queria que vocês olhassem. Essa fórmula é a fórmula principal, é a que nós vamos usar muito, né? Capacitor é dado por essa fórmula. Quantidade de carga elétrica acumulada segundo uma certa tensão, né? Ou uma certa voltagem. 110 volts, 220 volts, 1,5 volt. Bom, então, nós teríamos Coulomb por volt, e isso é igual àquela unidade que eu acabei de comentar, que é o fará, que é a unidade do quê? De capacitância. Outro comentário que eu queria fazer, o equipamento, ele se chama capacitor. Ele tem uma propriedade física, que é a capacitância. Então, ele tem uma certa capacitância que é dada em fará. Vamos em frente. Então, eu queria que vocês observassem aqui, olha, o que está escrito nessa parte que é importante. Ó, acrescentar um dielétrico, pus um dielétrico aqui. Ele vai reduzir a DDP entre as placas. É lógico. Se essa voltagem diminui, a capacitância aumenta, capacitor é para acumular carga. Se as cargas positivas e negativas entre as placas, se esses elétrons não saltarem de uma placa para outra, é bom, porque aí vai acumulando. O objetivo do capacitor é fazer o quê? Acumular carga. Então, os elétrons, eles não podem passar. Então, você tem que ter um sistema de isolamento. Esse sistema de isolamento diminui o potencial, consequentemente, aumenta a capacitância, né? São grandezas inversamente proporcionais. Aqui, eu quis chamar a atenção também para a questão do campo elétrico. Olha só para vocês verem, essas linhas agora são de campo elétrico. Se eu tenho vácuo, olha quanto campo elétrico, ó, quanto campo elétrico, linhas de campo elétrico intenso. Aí, as cargas, os elétrons, esses elétrons, têm facilidade para saltar para outra placa. Quando eu coloco um dielétrico, ó, imagina que eu coloquei uma geleia aqui, ó, essa região aqui é uma geleia aqui no meio, um dielétrico, madeira, papel, sem ser o vácuo. O que acontece? Usa um dielétrico que não seja o meio ar ou vácuo, né? Nós vamos diminuir o campo elétrico. Olha as linhas, eu tenho menos linhas de campo elétrico. Então, tendo menor campo elétrico, nós vamos ter maior capacitância também. Aqui eu quis mostrar só, né, o capacitor que é muito comum, que a gente vai falar muito e vamos estudar agora. Capacitor plano. São duas placas, planas e paralelas, estão aí as placas, planas e paralelas. Nesse caso aqui, não tem um dieletro, ou dieletro é o ar, ou então é o vácuo. E quando elas são conectadas a um gerador, sempre eu tenho que ter um gerador para ligar as placas. Eu quero que vocês reparem muito aqui, ó, que o lado positivo de uma pilha, ele vai representar, ele vai estar ligado, então ele vai criar a placa que é positiva. Então, ó, a placa positiva vai estar ligada ao lado positivo da pilha. A placa negativa, ela vai estar ligada ao lado negativo da pilha, certo?
vão ser criadas cargas, elas são iguais de sentidos, de sinais diferentes, né? Sinais diferentes, desculpem. Então, imagine que de cá, na placa A, eu tenho 5 microcoulombs, positivo. Armazenou isso. Do outro lado, eu tenho menos 5 microcoulombs, porque esse fenômeno, uma placa induz a outra. A indução, certo? Então, as cargas são iguais de sinais opostos. Agora, esse slide, essa lâmina é muito importante. Ó, inicialmente, o que eu queria que vocês entendessem? Está tudo descarregado. Olha essa chavinha aqui, ó, ela está aberta. Então, nada está funcionando. Imagina que do lado de cá, eu tenho esse gerador aqui, que esse gerador é uma pilha. Pilha comum. Quem já reparou, as pilhas, elas têm 1,5 volt. Então, vamos imaginar que eu tenho 1,5 volt aqui, ó. Certo? E concentre, ó, lado positivo. O que vai acontecer? Na hora que eu fechar essa chavinha, fechei a chave, ó. Fechei a chave. Aí, o que vai acontecer? Na hora que eu fecho a chave, essa placa aqui, a placa A, né? Ela tem um potencial igual a zero, porque ela estava descarregada, ela não tem energia nenhuma. Então, olha, eu tenho 0 volts e do lado de cá, ó, eu tenho 1,5 volt. Então, eu tenho potencial, eu tenho diferença de potencial. Então, é como se a água começasse a escorrer. De onde tem mais para onde tem menos. Mas acontece que são elétrons que migram. Então, repara uma coisa, o que a carga positiva vai fazer? A carga positiva, ela vai arrancar elétrons da placa A. Quando ela arranca elétrons, os elétrons vão passando no fio, né? Os elétrons estão sendo arrancados da placa, porque do lado de cá é positivo, e aqui o potencial na placa A é nulo, mas tem elétrons, ela é metálica. Na hora que ela perde elétrons, a placa vai ficando positiva. Então, já vamos passar para esse desenho aqui, ó, desenho início do carregamento. Por que a placa A fica positiva? Porque ela perde elétrons. Aí os elétrons caminhando, a chave está fechada, os elétrons vão indo. Então, olha lá, os elétrons migram da região de menor potencial para maior potencial. Olha lá, ó. Menor potencial era nulo. Por que ele era nulo? Porque estava descarregado. E a pilha tinha potencial. Por quê? Porque ela já tem energia acumulada nela. Aí, o que acontece? Olha, entre a placa A e B, vai haver indução. Então, se a placa A vai ficando positiva, ela vai induzindo, ela vai atraindo elétrons, vai havendo indução, a placa B vai se tornando negativa por indução, certo? Enquanto eu deixo isso negativo, isso vai aumentando a carga de uma, de outra, até haver equilíbrio, certo? Aí o capacitor vai ficar carregado. Vamos. Capacitância de um capacitor. Aqui eu só quero chamar a atenção para o seguinte: a carga elétrica armazenada no capacitor, né, ela é diretamente proporcional à carga, é diretamente proporcional à voltagem. Se eu tenho uma voltagem maior, eu vou ter mais cargas acumuladas. Quer dizer, pilhas têm 1,5 volt, pilha comum. Se eu tiver, por exemplo, ligar na tomada da casa da gente tem 220 volts, 110 volts, potenciais maiores, né? Nós vamos ter mais carga acumulada. Vamos para frente, ó. Capacidade eletrostática de um capacitor. Isso daqui, olha, é chamado então de capacitância. Capacitância é a propriedade do equipamentozinho chamado de capacitor.
Olha a capacitância aqui, olha, se eu tirar o valor da capacitância dessa fórmula, como é que fica, ó? A fórmula que eu mostrei ali agora mesmo. Capacitância é igual a quantidade de carga acumulada segundo uma certa voltagem, né? A relação, a razão entre o valor absoluto da carga. Então, ó, valor absoluto, é para usar sem sinal, hein, gente? E a DDP, a voltagem entre os terminais, dada em volt. Essa carga elétrica corresponde à carga de sua armadura positiva. Pensem, olha, sempre tudo começa lá naquela armadura positiva. Fechou a chave, a armadura positiva é que começa a arrancar, puxar elétrons. E eu espero que vocês entendam que as duas armaduras, a positiva e a negativa, têm cargas iguais em módulo, né? E de sinais opostos. Vamos em... Agora aqui, olha. A capacidade eletrostática de um capacitor depende da forma, se ele é cilíndrico, plano, redondo, pontiagudo, depende então ó, da forma, dimensão, se ele é grande, pequeno, placa grande, placa pequena, e também, olha só, do dieletro, o material que a gente põe aqui no meio é muito importante. A propósito, olha como é que num circuito, logo nós vamos estar desenhando circuito. Capacitor é representado assim, ó. Você já deve ter visto em vestibular que tem uns desenhos assim, ó. Isso aqui é resistor. Se você fizer esse desenho aqui, ó, duas placas iguaizinhas, isso aí representa capacitor. E aí depois, com o tempo, vocês vão aprender o negócio da pilha. Por enquanto eu vou desenhar a pilha assim. Mas não é assim que a gente desenha a pilha, não. Pilha desenhada, essas pilhas aqui, ó, é um traço grande para o polo positivo e um traço pequeno para o polo negativo. Então, se eu fosse redesenhar esse circuito aqui, ele deveria ficar assim, ó. Eu tenho aqui um resistor, o capacitor são dois traços do mesmo tamanho, paralelos, e olha lá a minha pilha, um traço grande, um traço pequeno. Um circuito elétrico desenhado aí, e logo nós vamos estar trabalhando, mas por enquanto nosso assunto é só esse, certo? A propósito, olha lá, ó, no sistema internacional é medido a capacitância, ela é medida em fará, símbolo F. O que é o fará? Coulomb por volt, certo? Lembrem, essa capacitância depende de forma, dimensão da armadura e do dielétrico que é colocado lá no meio. Gente, nessa lâmina aqui, para terminar, o que é o dielétrico, então? É o material que fica entre as placas. Pensa num dia de chuva, você tem nuvens e tem o chão, o solo. O solo é carregado de elétrons. Esses elétrons livres saltam para as nuvens. Então, entre o chão e a nuvem, quem é o dieletro? O dieletro é o ar, certo ou não? É como se a gente tivesse em volta da gente um capacitor gigante formado. Uma das placas é a nuvem, a outra placa é o solo, tá bom? Nós podemos ter outros tipos de dieletro. Pode ser papel, pode ser cortiça, é rolha, né? Pode ser um óleo, só que no caso um óleo sólido. Nós temos óleos sólidos. Então, olha lá, o dielétrico ele fica entre as placas para diminuir a voltagem e o campo elétrico e evitar que os elétrons, enquanto o capacitor está sendo carregado, evitar que os elétrons saltem de uma placa para outra, certo? Super importante vocês entenderem, olha lá, ó, a área das placas é muito importante. A distância entre as placas muito importante e o dieletro colocado entre as placas vão determinar a capacitância ou esse valor do capacitor. A propósito, a capacidade ou chamada também capacitância, essa palavra eu já usei
várias vezes, então, a capacitância, né? Ela é dada por essa expressão também, só que nessa expressão, o que eu estou relacionando? Primeiro, essa letra, que é uma letra grega, que se chama épsilon. A letra épsilon, ela vai representar o tipo do material. Se é ar, se é vácuo, papel, cortiça, óleo, etc. A área da placa e a distância entre a placa, certo? Então, guardem bem isso, porque depois na apostila de vocês vão ter exercícios, lógico, e aí vocês têm que saber do que a capacitância, o que interfere na capacitância, né? Sempre é o tipo, o meio entre as placas, o material entre as placas, a área das placas e a distância entre as placas, certo? A propósito, se o meio entre as placas for o vácuo, o valor da constante dielétrica é, lembrando que agora essa constante dielétrica, ela está em outra unidade, então não vai confundir com aquele 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, porque não é força elétrica. Essa constante dielétrica aqui, ó, o epsilon, né? No vácuo, por isso que tem esse zerinho aqui, ó, porque é no vácuo, tem esse valor, e é fará por metro, tá certo? Bom, é isso que eu queria falar com vocês.